Fala galera do canal It's On Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago para vocês mais uma vez o quadro Discografias Comentadas. E pela primeira vez trazendo o segundo álbum de uma banda, né? Já fiz aí diversos álbuns de estreia de bandas que eu vou dar seguimento aí do primeiro ao último disco da sua discografia e agora pela primeira vez aí trazendo o segundo disco de uma discografia. Hoje eu trago para vocês o disco dos Rolling Stones, o 12 by 5. É a respeito desse disco aqui que a gente vai comentar no vídeo de hoje, né? Na sequência aí do Rolling Stones Newest England's Hitmakers, conforme eu falei aí no último vídeo a respeito da discografia dos Stones. Sempre vou estar deixando nesses vídeos um card com a playlist tanto daquela banda em específico quanto a playlist geral do quadro Discografias Comentadas, né? Então eu tô aqui passando os Rolling Stones na frente de algumas outras bandas que eu preciso falar ainda sobre o álbum de estreia e vou falar, como Black Sabbath, Dire Straits, entre outras, porque os Rolling Stones têm uma discografia extremamente extensa, né? Com 25 álbuns de estúdio até o momento, né? Se a gente for levar em conta a discografia americana, né? Os álbuns lançados aí nos Estados Unidos. Nesses primeiros vídeos vocês vão vendo aí que tem diferenças, né, entre aquilo que era lançado nos Estados Unidos para o que era lançado no Reino Unido. Isso também aconteceu com os Beatles ali no período, né? Então existem algumas diferenças de capa, algumas diferenças até mesmo de álbuns a mais que pode ter, diferenças de set lists entre eles. Então algumas dessas diferenças eu vou estar aqui falando para vocês, até porque esse é o segundo álbum dos Rolling Stones da discografia americana, tá? O 12 by 5. O segundo álbum da discografia britânica é o Rolling Stones Number 2, né? E depois eu vou estar falando também algumas coisas a respeito dele. Então antes de começar esse vídeo, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva aí no canal, não custa nada. Ative o sininho das notificações para receber as novidades por aqui. Lembrando que a cada 500 inscritos a gente tem um sorteio aqui. Nós estamos agora na meta rumo aos 2.000 inscritos, né? Deixe também o seu like, que ajuda demais a divulgação do canal. Um feedback se você gostou do vídeo. Se não gostou também deixa o dislike, não tem problema nenhum, né? O que importa é você dar esse retorno aí para essa criação de conteúdo. Siga também a página do Instagram, sempre deixo lá na descrição do vídeo o link para que vocês possam estar seguindo, tem conteúdos novos por lá. E deixe principalmente o seu comentário, eu sempre respondo todos vocês. É muito legal ter essa interação. Você também pode considerar ser um membro no canal, caso você queira contribuir um pouco mais e fazer parte do grupo do WhatsApp, além de outros benefícios, como 3 números nos sorteios, entre outras coisas. Então, trazendo aqui a discografia dos Rolling Stones, e aproveito para trazer aqui uma novidade, vai aparecer também no vídeo de aquisições do mês, mas é esse livro aqui, ó, The Rolling Stones, né, que é gravações comentadas e discografia completa. Então, uma edição muito bacana aí, né, uma espécie de enciclopédia nesse livro. Vou tentar ir passando eles aqui para vocês verem, né? Então é como se fosse um encarte geral gigante aí da discografia da banda, cobrindo todos os álbuns aí, se eu não me engano, até 2009, mais ou menos, né, quando foi o lançamento desse livro. E para quem se interessar, também tem uma edição dessa aqui da discografia do Bob Dylan e dos Beatles, né? Inclusive a dos Beatles, mesmo não sendo o maior fã da banda aí, eu pretendo pegar mais pra frente, porque é muito legal pra gente ter uma boa orientação, né? Principalmente quem coleciona as bandas, né? Esse daqui, se você tem o desejo de colecionar os Rolling Stones aí, saber quais foram os principais lançamentos da banda, álbuns de estúdio, EPs, coletâneas, álbuns ao vivo, tudo isso está presente aqui, né? Então, muito bacana esse livro, foi indicação de um amigo aí chamado Rivaldo, né? Ele conhecido como Val Stones, né? Em breve ele deve estar aparecendo no canal aqui, certamente já conversei com ele, vou convidá-lo mais pra frente, um cara que manja tudo de Rolling Stones, e ele me deu essa dica certeira aqui por esse livro, porque é um guia que facilita bastante na hora, inclusive, de abordar esses discos e de ir atrás para comprar esses discos. Então, conforme eu disse para vocês, existe um álbum, né, chamado Rolling Stones Number 2, né, Rolling Stones número 2, e que saiu no Reino Unido. E durante muito tempo, quando eu queria completar minha discografia dos Rolling Stones em CD, eu procurei esse disco e não encontrava ele para comprar nesse formato, em CD, né? E eu ficava me perguntando, ó, conforme vocês podem ver aqui, ó, o Number 2 foi lançado em janeiro de 65, somente no Reino Unido. Essa daqui é a capa. Então, como vocês podem ver, é exatamente a mesma capa aqui do 12 by 5, sem o título, né? O nome da banda e o título 12 by 5. E ele vai sair um pouquinho depois. Esse daqui, a versão americana sai em outubro de 1964. E a versão britânica, com algumas modificações tanto na capa quanto no setlist, sai em setembro, ou melhor, em janeiro
de 1965. E como eu disse, tem essas diferenças, né, entre a discografia americana e britânica. E esse daqui ele tem vários, em LP até razoavelmente fácil de encontrar, mas em CD ele nunca foi relançado. Quando relançaram os álbuns dos Rolling Stones, inclusive essa daqui é uma edição nacional que eu tenho aqui na coleção, né, simples, só que ela é baseada na versão americana, relançaram apenas o 12x5. Então a única edição em CD, salvo engano, que você vai encontrar do Rolling Stones No. 2 é no box em mono, né, na coleção que tem tanto em LP quanto em CD. Aí você tem o CD lá, formato mini LP, Digisleeve. Então acaba tendo meio que essa confusão, né? Mas o álbum americano é o 12x5, no final das contas representa a mesma coisa. O segundo disco da discografia dos Rolling Stones. Esse daqui é o da discografia americana e o outro da discografia britânica, né? Mas no final das contas é o segundo álbum aí de cada um. A americana saiu primeiro, né? Então, falando aqui detalhadamente sobre esse disco, né? Até encontrar a página deles aqui para vocês verem, da edição americana, né? Só procurar aqui pelos álbuns americanos. É muito interessante mesmo isso daqui. Quem puder colocar a mão nesse livrinho aqui, se não for fã dos Rolling Stones, tem também dos Beatles, Bob Dylan, enfim. Mas eu achei muito legal mesmo a proposta, né? E aqui eu consigo achar uma maior facilidade as informações, né? Essa edição minha aqui, inclusive nacional, é extremamente simples. Então, esse encarte que abre ao meio aqui, basicamente tem só os créditos das canções e nada mais. E aqui tem um pouquinho mais de informações, né? Então aqui, ó, 12x5, tá aqui, ó. Ele é um álbum curto e grosso, né? É bem direto, como o rock que os Rolling Stones faziam ali da década de 60, né? Bem raiz, bem calcado no blues. Ele tem 32 minutos de duração, é um álbum curto. Ele tem 11 canções e dessas 11 canções, 6 são covers e 5 são canções autorais. Algumas assinadas pela dupla Jagger e Richards e algumas assinadas por aquele pseudônimo que eles tinham chamado Nankerfeld, né? Que era a forma de creditar todos os membros da banda, principalmente nas canções instrumentais que eles compuseram nesse período, saiu como Nankerfeld, né? No primeiro álbum, lembrando, é praticamente um álbum só de covers, ele só vai ter uma música inédita com letra, que é Tell Me, composição de Jagger e Richards, e uma música instrumental que é Now I've Got a Witness, que é composta pela banda inteira, então sai como Nankerfeld. E aqui já tem 5 canções entre as Jagger e Richards e creditadas para toda a banda, então já é um álbum onde os Rolling Stones mostram um pouco mais a sua criatividade também enquanto compositores, certo? Então, novamente, desse começo sai lá pela Decca, né? Conhecida também como London Records, conforme vocês podem ver aqui em cima, não está focando muito bem, mas London, né? E como era conhecida nos Estados Unidos e no Reino Unido conhecida como Decca, né? E aí, basicamente, as canções desse álbum serão as seguintes, né? Nós temos aqui Around and Around, que é um cover de Chuck Berry, então abre muito, muito bem o disco, né? É uma canção na versão do Chuck Berry incrível, e os Rolling Stones, como sempre, fazem ali toda a justiça a essa qualidade absurda que esses bluesmen que eles tanto respeitavam, tanto admiravam, tinham, né? Então, muito bom hoje em dia a gente pegar uma música de um gênio como Chuck Berry e a sua performance da parte de outros gênios que são os Rolling Stones. É sempre uma questão muito interessante de se observar, até historicamente, né? Como que 2 gigantes da música e um pagando tributo para o outro de uma geração anterior. Eu acho que os Rolling Stones representaram muito bem aqui, tiveram uma ótima performance, And Around and Around. A música seguinte também é um cover, é a música Confessing the Blues, né? Aqui, conforme eu disse que ia mostrar o livro para vocês, ó, tem os créditos muito mais detalhados aqui, né? Da composição, a duração da música e um pouquinho também da história da composição de cada uma delas. A música seguinte é de McShane Brown, que é Confessing the Blues. E aí, só abrindo um parênteses aqui, eu já falei sobre Confessing the Blues, uma edição aqui, ó, saiu em 2 volumes, na verdade esse LP, mas tem uma série, né, dos Rolling Stones chamada Confessing the Blues, na verdade com a curadoria dos Rolling Stones, não é a música dos Rolling Stones, conforme vocês podem ver aqui, ó, são performances de blues que os Rolling Stones selecionaram e colocaram em 2 LPs, né, 2 LPs duplos. E aqui tem várias músicas, é uma miscelânea de blues, né? Nas suas performances originais, dos seus intérpretes, compositores originais, né? Então aqui tem coisas, por exemplo, de Chuck Berry, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Robert Johnson, Lightning Hopkins, entre vários outros bluesmen. Inclusive muitas das músicas que estão presentes aqui, os Rolling Stones fizeram
covers também. Tem o volume 2, infelizmente eu ainda não tenho, tô querendo pegar, mas fica aí um parênteses, né? A música Confessing the Blues deu o título a essa série aqui dos Rolling Stones, voltada para o blues aí, em respeito aqui a esses artistas, com a curadoria, com a escolha dos integrantes da banda, foi feita essa série que tá espetacular, qualidade de som muito boa, qualidade do setlist muito boa. Então também já gravei aqui em mais detalhes lá pro Ilha do Rock, no quadro Dica de Roqueiro, vou estar deixando aí no card para vocês. E a música Confessing the Blues é um blues assim, raiz mesmo, com muita gaita, muita harmônica, né, tocada aqui, eu não sei ao certo se pelo Mick Jagger ou pelo Brian Jones, mas pelo estilo aqui eu chutaria que é o Mick Jagger, porque nesse período eles se revezavam ali nas músicas que tinha a harmônica, e é um blues assim de extrema qualidade, recomendo para todos. Então, segunda música também é muito boa. Aí a faixa número 3 traz a primeira autoral, é a música Empty Heart, é uma música bem curta, de cerca de 2 minutos e meio, mas bem bacana, um rock bem simples, bem direto ao ponto ali, com um refrão bem pegajoso, e que é composta por Nankerfeld, ou seja, é uma música que acredita todos os 5 integrantes da banda, lembrando que a formação dos Rolling Stones aqui é a formação original, né? Os 5 clássicos, com o Mick Jagger nos vocais, na harmônica também, né? Na gaita, o Brian Jones, multi-instrumentista, né? E guitarrista da banda também, Keith Richards na outra guitarra, Bill Wyman no baixo, Charlie Watts na bateria, e o sexto integrante, né? O sexto Stone, claro, sempre trabalhando ali nos bastidores, que era o Ian Stewart no piano, nos teclados, entre outras coisas. Então Empty Heart é uma faixa também muito legal, mantém esse nível aí, muito bom conforme o disco começou. Aí a quarta faixa é Time Is On My Side, é uma música incrível que chegou ao número 6 na parada americana lá da Billboard, então uma posição muito alta e que se justifica pela qualidade da música, né? A música não é dos Rolling Stones, tá? A música que é acreditada ao Mid, não sei exatamente como que se pronuncia isso, né? Mas os Rolling Stones regravaram essa música, obviamente deram a sua cara ali, fizeram a sua reinterpretação, e a música alcançou proporções muito grandes, um dos grandes clássicos aí do começo da banda, e ficou sensacional, tanto que muita gente que escuta essa música não imagina que foi composta por outra banda, parece que foi composta pelos próprios Stones, e a sua regravação com certeza muito mais popular do que a original, enfim, né? É a regravação absoluta da música, né? E chegou, é claro, ao número 6 da parada americana, da Billboard, o que é algo muito importante, que é algo muito significativo para a banda nesse período que estava querendo adentrar com tudo no mercado americano. Aí na sequência temos Good Times, Bad Times, que a primeira não é a música do Led Zeppelin, tá? Não tem nada a ver com a música Good Times, Bad Times do Led Zeppelin, lá do álbum de estreia, mas é uma música composta aqui, a primeira desse disco, pela dupla Jagger e Richards, também uma música curta, de cerca de 2 minutos e meio, né? E é uma música também muito legal, com destaque pro refrão, um rock and roll simples, mas muito bem elaborado, muito bem feito, né? Vai muito bem aí no disco. Então, se eu não me engano, aqui a gente já vai começar o lado B, né? Não, para encerrar o lado A, nós temos a faixa It's All Over Now, que é outro single do disco. Outra música que não é composição dos Rolling Stones, é um cover, né, do Mom's Mac. Acho que é esse o nome, deixa eu ver. Não, Warmack, né? E os Rolling Stones regravaram, deram a sua cara, It's All Over Now. É uma música extremamente bem executada, né? A cozinha da banda muito boa, né? A gente nunca dá crédito suficiente para Charlie Watts e Bill Wyman, mas todas as músicas aqui eles estão realmente dando um show. Aqui a linha de baixo em It's All Over Now eu acho muito boa. E as guitarras, o trabalho de guitarras, os riffs, enfim, o solo curto que tem ali do Keith Richards, enfim, dão um charme para a música. Essa música alcançou o número 26 na parada da Billboard nos Estados Unidos, o que é muito legal também, muito bacana. Mais uma grande canção dos Rolling Stones que estava se popularizando, ficando muito famosa ali nas rádios, né? E mais uma composição, mais um cover, né, dos Rolling Stones, mas que eles de fato popularizam essa música e lançam essa música a um patamar muito maior do que elas já tinham em suas composições originais. Então essa música também é uma das músicas muito importantes para esse começo da banda e uma música excelente, encerra muito bem o lado A, se a gente considerar o disco de vinil aí do 12 by 5. Depois, na sequência, nós temos aqui a música instrumental 2120 South Michigan Avenue, abrindo aí o lado B do vinil, né? A canção número 7 aqui. Eu acabei de ver aqui que eu cometi um erro, né? Eu falei que são 11 canções do disco, mas são 12. Inclusive, isso tem relação com o título do álbum, que é algo que eu vou falar ali no final, né?
porque esse nome, e um EP também que tem um nome parecido que saiu só no Reino Unido. Mas enfim, sétima música abre ali o lado B do vinil. É uma música muito boa instrumental, eu já fiz vídeo dela aqui no canal, na verdade não exatamente sobre ela, mas que eu falei sobre algumas faixas instrumentais muito legais que eu gosto no rock. E essa daqui foi uma das minhas indicações ali, embora seja uma música muito pouco falada. Salvo engano, eu estou quase certo de que esse endereço aqui faz referência ao estudo da Chess Records, né, onde os Rolling Stones gravaram algumas coisas, né, um lugar muito popular por ter lançado ali o selo que lançou os artistas de blues, onde eles gravavam ali os seus discos, as suas canções, enfim, e ficava ali na 2120, né, 2120, na Avenida South Michigan, né, então por isso que recebe esse título, né, se eu estiver equivocado alguém me corrija, mas eu tenho quase certeza de que ele faz referência a isso, né? Por isso esse endereço. E aí é uma música assinada por Nankerfeld, né? Ou seja, faz referência a toda a banda, né? Uma música que acredita toda a banda e uma música instrumental muito boa, né? Tem destaque ali para a cozinha, claro, a bateria e principalmente a linha de baixo que dita todo o ritmo, todo o andamento da canção, e tem também um trabalho de gaita muito interessante aqui. Estou quase certo de que é o Brian Jones que toca a harmônica, né? Solos de guitarra também muito interessantes ali, embora bem curtos e diretos, simples até do Keith Richards, mas muito bem executados, né? Então a banda aqui, ela realmente ela aplica ali todo a sua qualidade também em uma faixa instrumental, né? Mostra que os Rolling Stones também, embora não tenham ficado tão conhecidos por isso, mas sempre que os Rolling Stones trazem algum tipo de faixa instrumental nos seus álbuns, elas sem dúvida nenhuma valem a pena. E essa daqui é uma das minhas favoritas, um blues assim muito bem feito, né? Eu sempre gosto muito da forma do Bill Wyman tocar e aqui está muito destacado mesmo o baixo e todos os elementos que vão entrando aqui pouco a pouco, né? Como se fosse uma jam. Então começa com a cozinha bem marcada, depois as guitarras vão se destacando, as guitarras dobram, entra harmônica, tem solo de harmônica, enfim. Então bem interessante a proposta, é uma música instrumental muito boa que abre muito bem o lado B do vinil aqui do 12x5. Na sequência tem Under the Boardwalk, que também é uma música que é um cover, né, de um artista não tão conhecido aqui para nós, pelo menos, né, mas que é uma música que quase todo mundo já deve ter ouvido, né, pegar lá o refrão para escutar. Eu mesmo já tinha, antes de conhecer os Rolling Stones, já tinha escutado essa música, sei que é uma música bem antiga, bem conhecida até, e fiquei surpreso de pensar que os Rolling Stones regravaram essa música, já que não é uma música de blues, assim, de rock and roll, mas os Rolling Stones deram a cara deles e ficou sensacional. Novamente o baixo muito bem feito aqui, a voz do Mick Jagger com uma ótima performance também. Então vocês já devem ter ouvido aquele refrão, né? Under the boardwalk, down by the sea, alguma coisa assim, né? Então um refrão extremamente conhecido, né? Coloquem aí se vocês querem que eu pare de cantar nos vídeos, eu acho que com certeza vocês vão querer, mas é uma música muito popular e que os Rolling Stones regravaram e fizeram um ótimo trabalho aqui, principalmente porque tiveram que interpretar e fazer uma leitura mais rock and roll, né, mais blues em relação àquela original. Tem também a música Congratulations, acho que é a principal faixa desse disco, que é composta pelo Jagger e Richards, né? Então uma das melhores canções do disco, é uma música até bem arrastadinha assim, bem tranquila, mas que tem uma letra muito boa, um refrão muito bacana, é uma música muito relaxante até de se escutar, e todo mundo brilha aqui, é realmente um ótimo trabalho de composição dessa dupla e um ótimo trabalho de execução da banda aqui, sem dúvida nenhuma, Congratulations é um dos destaques. Tem também a música Grow Up Wrong, né, que é uma música também composta pelos Rolling Stones, é composta pelo Jagger e Richards, que está lá no álbum Number 2, né? E é muito boa também, é uma música que tem riffs de guitarra bem legais, bem pesados até ali, que abrem a música e depois vão seguindo ao longo da canção. É uma música que eu gosto bastante também. Na sequência tem If You Need Me, né? E ela é um cover também, né? As duas últimas canções vocês vão ver aqui que são covers, né? Do Betterman Pickett Sanders, né? São os compositores aí da música. E é uma música muito legal, muito bacana, também bem lenta, bem cadenciada. E eu destaco aqui os vocais do Mick Jagger, que nessas músicas de blues assim, é impressionante como ele consegue colocar ali uma qualidade muito grande no seu vocal, né? Mesmo sendo um estilo diferente, né? Se pegar aqueles bluesmen, né? Aqueles caras da música negra com a voz mais rouca, mais, enfim,
mais grave e tal, e ele consegue transportar isso daqui para uma leitura dele que você na hora percebe que aquilo ali é o Mick Jagger que está cantando, e um ótimo trabalho. Ele também fez isso aqui em If You Need Me. E para encerrar o disco, a música Suzy Q, né, que é uma música muito popular também, né, de outro artista aqui que não é os Rolling Stones, e que várias bandas interpretaram. Vocês devem ter ouvido já Suzy Q, por exemplo, na interpretação do Creedence Clearwater Revival, que talvez seja a mais famosa dos covers que saíram, mas os Rolling Stones também regravaram e também fizeram uma versão muito boa que vai encerrar o disco aqui, eu acho que em alta. É uma canção muito bacana mesmo, Suzy Q, né, um clássico da música, um clássico aí do rock, do blues, enfim. E os Rolling Stones também deixaram a sua marca se tratando dessa música e encerra o disco muito bem, como eu disse aqui. Então é uma fase muito legal dos Rolling Stones, é o segundo disco. Esse daqui já traz como novidade, né, é a questão de mais músicas inéditas, enquanto que no primeiro ele é praticamente todo dominado por covers. Aqui é basicamente um disco quase que meio a meio, né? Então 5 canções aqui são compostas pela banda, o restante são covers, mas os covers estão mais para releituras do que covers propriamente dito, porque você vê que os Rolling Stones não simplesmente se contentam em regravar a música, né? Isso nem faz sentido, ficar simples, até porque tem canções aqui, se eu não me engano é Under the Boardwalk, mas tem uma canção aqui no disco que eu sei que eles regravaram pouco tempo depois, acho que é Under the Boardwalk mesmo, que ela saiu a sua primeira versão, e alguns meses depois os Rolling Stones já fizeram sua releitura. Então nem era uma música consagrada ainda, nem nada do tipo, mas os Rolling Stones, eles fizeram esse trabalho muito bem de dar a sua cara, de deixar a sua marca nessas canções. Então isso é muito interessante aqui. É um álbum que vai ajudar a consolidar o caminho dos Rolling Stones ali pelos Estados Unidos, né? Conseguir mais shows, mais datas. Alcançou posições bacanas na parada da Billboard com as músicas Time Is On My Side e It's All Over Now. Então, só para encerrar aqui com a questão do disco, né? Saiu um EP antes do lançamento desse disco lá no Reino Unido chamado 5x5, ou seja, era um EP que tinha 5 músicas apenas, né? Feitas por 5 caras. Lembrando que a formação oficial dos Rolling Stones são esses 5 que estão aqui na capa: Brian Jones, Keith Richards, Mick Jagger, Bill Wyman e Charlie Watts. Então 5 canções feitas por 5 caras. E aí, como na versão, até nisso eu me equivoquei falando que era 11, né, mas são 12, nessa versão aqui do álbum completo, o segundo álbum da discografia americana do 12x5, ele recebe esse nome por isso. Ele traz as 5 músicas daquele EP, né, mais algumas outras músicas que foram colocadas aqui para esse disco. Então no total, 12 músicas por 5 caras. Por isso o título aqui, 12x5, segundo disco da discografia americana dos Rolling Stones, lançado em outubro de 64. Saiu uma versão britânica parecida com ele lá, o Number 2, em janeiro de 65, né? Com algumas modificações, conforme eu falei que havia essas diferenças aí no começo da década de 60. É um álbum recomendadíssimo, né? Esse daqui eu gosto até um pouco mais do que o primeiro, embora eu adore o álbum de estreia dos Rolling Stones, né? Com todos aqueles covers e tal, mas eu acho que esse álbum aqui ainda é mais interessante ainda, né? E ele consolida aí a carreira da banda ali pelos Estados Unidos, muito importante. Sempre subestimado esse começo de carreira dos Rolling Stones, acho que é um tipo de coisa que fica muito restrito aos fãs da banda. A maioria das pessoas começam ali do Beggar's Banquet em diante e para ali no Tattoo You, né? Eu até entendo isso, né? Porque são talvez os discos que realmente representem o grande auge criativo e comercial dos Rolling Stones, mas o que veio antes e o que vem depois também desses álbuns merece muita atenção. E o 12x5 é um desses álbuns que são muito bons, muito subestimados e que, caso você não tenha dado a devida atenção, é mais do que recomendado. Caso você conheça e goste, está aí uma boa oportunidade de revisitar. E fica também a recomendação, esse é um livro barato de se encontrar, principalmente em sebos, enfim, em lojas online aí. Se você tiver a oportunidade, né, é muito interessante também fazer a audição desses discos e ir conferindo, além do encarte da própria obra, né, no caso aqui essas edições nacionais têm um encarte muito pobrezinho até, você consegue ir conferindo aqui por este guia, esse livro dos Rolling Stones, que é uma verdadeira enciclopédia da banda e vai te ajudar também, caso você queira fechar a discografia. Então por hoje era isso, né, que eu queria trazer para vocês, segundo álbum da discografia dos Rolling Stones. Lembrando que a playlist está aí com todas as discografias comentadas que já foram feitas no canal, e aguardem por novos vídeos, né, novas bandas que eu estarei trazendo, algumas que não começou ainda, e dar a sequência aos Rolling Stones e às outras bandas que eu já comecei aqui no canal também. Obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui, lembre-se de deixar o like, comentário, se inscrever no canal, seguir a página no Instagram. Muito obrigado e até a próxima.